nível de proteção contra surtos. Tá? Obrigado a todos aí pela presença. Tá? Meu nome é Fábio, sou engenheiro de aplicação da ABB, e minha região de atuação é Bahia e Fortaleza, tá? E alguns estados pontualmente, né, do Nordeste. Vamos iniciar então. Bom, aqui está a nossa agenda de hoje, tá? Vamos falar sobre o surto de tensão, de onde vem, quais são seus efeitos, como proteger, seleção e coordenação, o dispositivo, né, o DPS, e regras para a montagem. Bom, surto de tensão, de onde vem e quais são seus efeitos, tá? Qual é o conceito básico? É um pico de tensão de curta duração, tá? Que tem um tempo muito pequeno, tá? E uma amplitude muito grande. Então, se a gente observar nesse gráfico, o pico ele chega quase a 4.000 volts em um espaço de tempo em 1 milissegundos, tá? Então, o surto ele é uma elevação de tensão em um espaço de tempo muito curto, tá? Bom, propriamente dito, o que é o surto e como a gente identifica ele nas suas redes, tá? Então, a gente tem alguns tipos de surto. Nesse gráfico aqui, fica bem fácil apresentar para vocês. Então, a gente está representado pelas letras A, B, C, D e E, tá? Onde eu vou falar um pouco de cada um. Então, o A, ele é um surto causado pelas harmônicas, né? Então, as indústrias onde tem muito inversores de frequência, né? Essas tensões PWM termina gerando um surto, tá? Que são os transitórios de tensões. E o B são microinterrupções, pequenas interrupções que vão gerando também um surto na sua rede. Então, esses surtos aqui, ele tem menor intensidade, tá? Se a gente verificar o C, o D e o E, você repara que o tempo é bem menor, mas uma elevação muito alta, tá? Então, o chaveamento por exemplo, as concessionárias, quando falta energia, eles tentam fazer o religamento, né, para poder restabelecer. Esses religamentos terminam fazendo o quê? Um chaveamento na rede e gerando um surto de tensão, tá? Outro caso de chaveamento são as indústrias, residências que ficam próximas às indústrias, né? Então, as indústrias também elas têm os chaveamentos nas suas redes, onde ligam e desligam frequentemente, e isso também pode gerar um surto. Mas se você reparar aqui, você verifica que não chega a ser um surto tão elevado, tá? Mas a gente precisa, nos casos C, D e E, de dispositivos para poder proteger, tá? Descarga indireta, descarga direta, aí já são surtos ocasionados pelos raios, né? As descargas atmosféricas. Por quê? Os raios, eles criam correntes que vão gerar sobretensões, tá? E essas correntes, elas passam pela redistribuição, né? E vêm até os dispositivos, tá? Ocasionando o quê? Esses efeitos que chegam a danificar os equipamentos ou até mesmo causar incêndio, tá certo? Bom, aqui nesse gráfico a gente repara os surtos, né? E as suas intensidades. A atuação deles chega a ser até nanosegundos, tá? E quando esse tempo ele é um pouco maior, aí a gente já sai do surto e vai para aquela elevação de tensão, onde já começa a prejudicar o equipamento, tá? E o sistema de proteção contra surto, ele não protege contra essas elevações. Tá? Um exemplo, 230 volts, se essa elevação chegar a 270, 280 volts, o protetor de surto não consegue atuar por causa do tempo, né, que é um tempo longo, e aí a gente tem que utilizar outro tipo de dispositivo, tá? Na indústria, geralmente, eles colocam uns relés para fazer monitoramento da rede. Então, quando essa tensão começa a variar em um tempo muito longo, ele protege desligando o equipamento, evitando que ele ultrapasse a tensão de operação e venha a queimar. Bom, o nosso foco maior vai ser as descargas atmosféricas, tá? Então, essa descarga atmosférica, ela tem dois tipos, tá? Uma que é a direta, né? Como é que ela funciona? Devido à impedância do aterramento, a corrente ela vai fluir, né? E vai criar uma alta diferença de potencial. Essa diferença potencial vai gerar a sobretensão, tá? Que vai se propagar ou pela residência ou por todo o edifício, tá? O raio, diretamente, ele atinge a haste de aterramento ou a rede elétrica próxima à residência, tá? E isso, diretamente, você vai ter o quê? Uma danificação dos seus equipamentos. Já indireta, não. Ela já cai ou ao redor da edificação, tá?
ou na rede elétrica com mais de 20 quilômetros, ou seja, uma distância muito longa. Essa corrente, essa tensão, ela vem sendo induzida pelos cabos, né, da rede elétrica de alta ou de baixa tensão, até chegar no ponto final, que é a residência, uma edificação ou até mesmo a indústria, né? Então, acoplamento indutivo, na verdade, é quando esse raio ele se choca, né, no solo, aumentando o seu potencial entre o ponto de aterramento e o ponto de impacto. Tá? Então, a gente precisa mitigar esses efeitos para poder proteger os equipamentos, tá? Que é o nosso tema principal. Bom, no resumo, existem dois tipos de DPS: o tipo 1, o tipo 2 e um terceiro que seria o tipo 3, mas eu vou falar na frente no complemento, tá? O tipo 1, ele tem uma forma de onda que a gente chama de 10-350. O que é essa forma de onda? Na verdade, é a amplitude que esse surto vai causar na minha rede, tá? Então, eu tenho tipo 1, que é a forma de onda 10/350, e o tipo 2, que é a forma de onda 8/20. Eu acho que você já deve ter verificado isso no mercado e eu vou explicar um pouco melhor o que se trata essas duas nomenclaturas. Bom, a forma de onda 10-350 é a amplitude que esse surto vai gerar na minha rede, tá? E o DPS, ele foi construído para poder diminuir esse efeito, tá? E proteger o equipamento que está lá na frente. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo do que seria esse 10/350. Bom, o 10/350, o 10, na verdade, é quando esse surto ele atinge 90% do pico dele, o DPS começa a atuar, treinando essa corrente para a Terra. E ele vai levar 350 microsegundos para poder diminuir em até 50% dessa corrente ou desse surto de tensão na rede. Tá? Bom, e o 8/20? O que seria esse 8/20? Bom, é uma forma de onda, né, com amplitude 8/20, que seria quando esse surto de tensão ele atinge 90% da sua amplitude, né, o DPS ele começa a atuar drenando essa corrente para a Terra e em 20 microsegundos ele vai o quê? Ele vai diminuir até 50% dessa tensão de pico. Se a gente voltar lá para as páginas anteriores, verifica que o surto ele pode chegar em até 4.000 volts. Então, o primeiro DPS tipo 1 eu já reduzi 50%, então, digamos que sejam 3.800, 3.600, ele já vai chegar aqui para esse com uma tensão de 1.800 volts e vai chegar aqui para mim com 50% de uma tensão mais ou menos de 800 a 900 volts. Tá? Então, você já reduziu bastante o efeito, né, dessa ação atmosférica. Bom, como proteger? Primeiro, para eu proteger, eu tenho que saber qual equipamento eu vou proteger. Tá? E aí tem uma tabela que a gente poderia verificar, né, os itens para a gente especificar o DPS corretamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber qual é a categoria do equipamento que eu tenho que proteger. Tá? Então, eu tenho aí separado por 4 categorias. Essas categorias tem na norma, tá? Então, eu tenho categoria 1, 2, 3 e 4. E nessa categoria, eu tenho os níveis de tensão de pico, tá? A UP, e tenho os níveis de tensão de operação do equipamento. Sempre quando eu estiver falando, eu sempre vou estar falando isso em fase neutra. Então, a tensão nominal do equipamento ela pode ser 230 volts ou 400 volts. Tá? No Brasil, a gente usa 220 ou 380. E também pode ser 400 ou 690. E aqui ó, eu tenho alguns exemplos dos equipamentos em função da sua categoria. Tá? Então, tem os equipamentos domésticos, né, que é computadores, televisores, equipamentos de áudio, sistemas de segurança, eletrodomésticos, tá? Categoria 2. Categoria 3, eu já tenho já painel de distribuição, equipamentos de manobras, disjuntores. O que essa categoria vai me dar? É o nível de tensão que eu tenho que especificar o meu DPS, a minha UP, tá? É a tensão de pico que ele vai suportar, tá? Além da tensão de pico, eu tenho que saber também a tensão de operação que o equipamento vai ser submetido, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é a sobretensão. Ela tem hoje dois casos. O primeiro é o modo comum. O modo comum é o sistema que a gente já está conhecido, né? Que é sobretensão entre condutores terra, seria o fase terra ou o terra e neutro. E esses equipamentos,
ele tem que estar protegido e a gente tem que a forma de ligação do DPS, o tipo de DPS, ele também tem que obedecer essa forma de ligação, certo? Lá na frente eu vou falar um pouquinho. Esse aqui é o sistema TNC, que é bem conhecido, tá? E o modo diferencial, ele já atende a sobretensões entre condutores. Sistemas onde eu preciso fazer monitoramento de fase, eu tenho que ter essa forma de aterramento e esses DPS para redes tipo TT ou redes TNS, tá? Onde existe o quê? Condutores, né, separados com uma distância bem longa, tá? E aí eu consigo o quê? Ter uma sobretensão entre esses condutores e para isso eu preciso corrigir utilizando o DPS, tá? Um exemplo são hospitais. Hospitais, eu preciso estar monitorando frequentemente as fases, porque tem equipamentos muito sensíveis, tá? Então, eu preciso estar monitorando e, para isso, eu preciso ter um sistema de aterramento confiável e equipamentos que façam proteção, que seria o caso dos DPS, tá? Aqui eu já mostro algumas formas de aterramento, né, que a gente utiliza no mercado. Então, isso é norma também. Então, tem o TNS, tem o TNC, TT, IT. Acredito que todos conheçam, mas vou falar rapidamente o que é cada um. O TNS é o condutor neutro. A proteção dele é separada, tá? O TNC, o neutro e o terra, eles são acoplados. Então, é o famoso PN, né? Então, o terra ele é aterrado. O TT, o neutro e o terra, ele tem um ponto de conexão entre o terra e o transformador, e as partes condutoras, elas são expostas, a instalação são conectadas, tá? E o TT são quando eu tenho o neutro isolado por impedância, tá certo? Bom, aí a gente já viu os tipos de descargas, tá? Direta e indireta, já vimos os tipos de surtos, né? Sobre as harmônicas, chaveamento, indireta e direta. E aqui a gente dá um exemplo de um equipamento onde não tem nenhum tipo de proteção, ou seja, essa tensão ela pode atingir até 6.000 volts e danificar o equipamento, até causar um incêndio. E aqui, ó, a gente observa que o equipamento está protegido, porque ele tem um sistema que vai diminuir essa tensão, tá? Até chegar no equipamento com a tensão que o equipamento suporte, tá? Lá nessa categoria. No caso do computador, a gente viu que ele atende até 1.000 volts, tá? Lembrando que aqui, ó, não são todos os DPS, tá? Lá na frente eu vou falar tipo de coordenação, tá? Então aqui eu já estou falando que já tem um DPS tipo 1, o tipo 2 e no final um tipo 3, tá? O DPS ele vai limitar a corrente transiente, né, que é o P, essa tensão de pico, né, que ela pode atingir até 6.000 volts e desviando para a Terra, como eu falei anteriormente. Se eu dar um zoom aqui, ó, a gente vê que no exemplo lá anterior, ele chegava até 3.700 e o tempo de até 1 milissegundos, tá? Se a gente pegar aqui e trazer para esse gráfico, você vai verificar que essa tensão ela pode chegar até 1.000 volts, protegendo o seu equipamento e deixando que essa tensão de pico ela não exceda a tensão de pico do equipamento. E todo fabricante, se você pegar lá, você vai ver que a tensão de suportabilidade 1.000 volts, a tensão nominal de operação pode ser 220, 127, etc. Tá? Bom, aí eu fiz um resumo aqui para a gente praticar, né, esses slides anteriores. Então, eu tenho um edifício equipado com sistema de proteção, onde eu tenho relâmpagos, né, e o sistema está ligado com partes condutoras estranhas, né, como antena, aço estrutural, telhado, uma haste de aterramento, etc. Tá? E linhas de fornecimento aéreas, né? Então eu tenho todos os pontos onde o raio, se ele cair, ele vai procurar o quê? O menor caminho para atingir o solo, tá? Bom, qual o tipo de DPS que eu vou especificar para essa aplicação? Aí já está bem claro, né? Seria o DPS tipo 1, tá? Porque eu tenho um edifício onde eu tenho toda uma estrutura metálica, né, exposta ou não, né, seja uma antena, seja uma haste, e esse raio vai procurar esse caminho para poder atingir o solo. Aqui também eu tenho uma alta energia, tá, do raio, ele pode atingir também a instalação de baixa tensão de dentro do edifício. Se eu tenho um edifício, eu também vou estar exposto, tá? Então, teoricamente e na praticamente, ele vai me dar o quê? Um DPS tipo 1, tá? Sempre que a gente estiver falando de edifício, ele vai sempre nos dar a opção de DPS tipo 1, porque o edifício, por norma, ele tem que ter toda a estrutura, né, para poder preparar, né, sistema de aterramento,
e com essa toda a estrutura, você fica o quê? Expostos a ter essas descargas atmosféricas. Tá? Bom, como é que eu escolho meu DPS? Tá? Então, olhando nesse gráfico aqui, 1% geralmente, isso aí é uma média estatística, tá? Depois eu vou colocar o site para vocês, onde ele dá a quantidade de raios e a capacidade, mais ou menos, desse raio ao atingir o solo, tá? Então, estatisticamente, 1% dos raios, ele vem com energia de até 200 kA. E o restante, 99%, ele pode atingir, né, e gerar uma energia de até 200 kA. Bom, baseado nessa informação, a gente deduz o seguinte: bom, se eu tenho um edifício que ele está exposto, está com uma haste de aterramento, esse raio, quando ele atingir a minha haste, a minha antena, ele vai o quê? Ser induzido para as partes metálicas. 50% dessa energia, ela vai diretamente para a Terra, tá? E o outro 50% dessa energia, ela vai ser induzida pelos cabos, tá? Então, se a gente pegar o número de condutores que tem na instalação, a gente vai verificar que cada cabo ela vai terminar atingindo, né, uma energia de até 5 kA, tá? Então, quando o pessoal falar, eu quero um DPS tipo 1 de 25 kA, esse é o mais correto na especificação. Você também pode escolher um DPS tetrapolar de 100 kA. Então, é só para, às vezes, o cliente, o seu concorrente me ofertou um DPS com 100 kA. E você também ofertando um de 25 kA. Na verdade, porque o nosso, a gente pode vender o tetra, pode vender o polar, é só a gente o quê? Dividir aqui pelos condutores que vai circular. Então, para a DPS tipo 1, a gente tem que levar em consideração esse exemplo aqui, tá? Já o tipo 2, como é que a gente tem que fazer primeiro? Tem um site chamado imp.br. Esse site, ele faz a medição, né, de todas as descargas da atmosfera que acontecem no mundo, né, especificamente para a nossa região Brasil, e ele é representado por esse mapinha aqui com essas cores, tá? Então, se a gente visualizar, tem uma cor mais clara e uma cor mais escura, tá? Esse site, ele me dá o número de incidência de raio naquela região por quilômetro quadrado, ou seja, não é quantos raios vai cair naquele momento, e sim a quantidade de vezes que o raio caiu naquela região, tá? Então, ele vai me dar essa medição, e a partir daí eu vou especificar o DPS, a corrente, né, que a energia que vai circular para esse DPS, seja por corrente nominal, né, em kA, 20 kA, ou pela corrente máxima, que é 40 kA, no caso desse exemplo. Tá? Na minha região, eu moro na Bahia, né, em Salvador, a minha região ele cai nesse caso aqui, ó, então ele vai ser ou nominal 20 ou em máximo 40, tá? Agora que a gente já sabe, o tipo 1, que geralmente vai ser o de 25 kA, porque a gente tem uma regrinha que a gente usa, né? Geralmente a descarga atmosférica vai atingir o aterramento, 50% vai para a Terra e 50% vai ser induzido nos cabos, gerando 25 kA em cada condutor. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos equipamentos em função, né, de cada tipo de onda. O primeiro é o tipo 1, que a gente chama de Spar Gap. O que é Spar Gap? Spar Gap é a tecnologia, né, que a ABB tem para os DPS tipo 1. Tá? Como é que ele funciona? Ele é um centelhador eletrônico, onde essa energia, quando ela passar pelo centelhador, ele vai o quê? Ser digamos, fluida, né, por essa câmara de extinção até o aterramento, tá? Então, ele vai dissipar toda essa energia aqui pela câmara de extinção e mandando diretamente para o aterramento. A vantagem desse DPS é que ele tem uma alta durabilidade, porque a gente está falando de um quadro principal, né? Geralmente é um quadro onde está logo após o painel de distribuição, saiu o transformador, alimentou o painel de distribuição que a gente chama de QGBT. Então, geralmente, as pessoas, não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de painel, conforme a norma NR10, né? Só pessoas especializadas, né? Para poder acessar uma subestação onde tem esses painéis que são alimentados através do transformador, tá? Então, ele tem que ter uma durabilidade, até porque não é frequente que a pessoa está acessando a subestação, até por conta do risco, né? Exposto.
Aí a gente tem um segundo DPS, que seria o tipo 2, tá? O tipo 2, ele já tem uma tecnologia que a gente chama de varistor. O que é o varistor? Varistor é uma impedância infinita que ela vai variar em função do aumento de tensão. Então, se eu tenho um pico de tensão muito elevado, essa resistência ela vai o quê? Diminuir, né? Para que a corrente flua para a Terra, tá certo? Então, varistor é aumento da tensão, a resistência diminui e essa energia ela é toda dissipada para a Terra. Tá? Bom, já para o varistor, ele assim, por ser um varistor, com o tempo eles vão se desgastando, né? Em todas as atuações, ele vai o quê? Perdendo um pouco seu ciclo de vida, tá? Vai se desgastando. E esse ciclo, a tecnologia da BB, ela consegue o quê? Na medida que ele vai se desgastando, a gente vai sinalizando lá na frente. E quando ele está totalmente desgastado, ou seja, não tem mais como atuar, a gente tem um sistema que ele vai o quê? Ele abre a conexão para que, se a gente tem um resistor e ele chegar no ciclo de vida, eu posso ter um curto franco entre a fase e o terra. Para que isso não ocorra, a solda ela se parte, né, abrindo o circuito. Bom, ele abre o circuito, como é que eu faço para poder verificar que meu DPS está com problema? Bom, o da ABB, a gente tem uma sinalização visual, né, onde o operador ele consegue verificar que o DPS está em situação ok, né, ele está operando normalmente, e ele tem um visor onde a gente chama de reserva, tá? Essa reserva, você já tem o quê? Que se preparar para poder fazer a substituição, tá? Dependendo do ciclo de atuações dele, ele pode demorar um período ou não, um período maior, um período menor, tá? E existe também o DPS, onde a gente tem um contato de sinalização. O que é esse contato de sinalização? Quando o DPS chega no ciclo de vida final, ele aciona um contato auxiliar, tá? E esse contato a gente pode levar para uma automação, para um PLC, né? Sinalizar que o DPS ele já está no ciclo final, ou até mesmo para deixar uma sinalização na porta do painel, né? E ou visualmente ou sonoro, né? Então ele vai acionar lá uma sirene e a pessoa vai verificar que o DPS precisa ser substituído. Outra vantagem desse tipo de DPS é que ele tem cartucho para reposição. Então, necessariamente, eu não preciso desconectar ele da tensão lá do quadro para poder fazer a troca. Eu abro o cartucho e troco ele rapidamente, né? Então, você também pode fazer um backup dele, né? Deixando alguns cartuchos de reserva e na medida que eles forem dando problema, você vai e troca bem rápido, tá certo? Bom, existe também os DPS que são utilizados em telecomunicações, né, como data center, telefones, né, pessoal de telefonia, os DPS tipo 3, que é onde você vai ter o quê? Digamos assim, aquela onda mais fina, né, onde já passou pelo DPS tipo 1 e o DPS tipo 2, lembra que o DPS tipo 2 ele consegue deixar até a tensão de pico dos equipamentos, geralmente 800 a 1000 volts, e aí tem outros equipamentos que têm uma tensão mais sensível, né, e a gente precisa o quê? Fazer esse ajuste mais fino, né? Então, esse geralmente é utilizado em PLC, em data center, né? E o pessoal de informática também, telefone. Tá? Bom, existe também os DPS que são utilizados em sistema fotovoltaico, tá? Ele é um DPS que é exclusivo, né, para sistema fotovoltaico, porque quando começou o boom do sistema fotovoltaico, a gente percebeu que algumas pessoas não estavam especificando, né, ou estavam comprando DPS errados para as aplicações. Então, compravam DPS para correntes alternadas, utilizando-os em correntes contínuas, que é o sistema fotovoltaico das placas, né? Então, as placas, o DPS serve também para poder proteger, né? Então, se você verificar aqui, eu tenho tensões contínuas que vai de 1000 hoje, os DPS em tensão contínua de operação, tá? Vai até 1500 VDC, né? E as tensões de pico, 2500 e 1900 volts, tá? Então, eles podem ser ligados tanto do lado das placas, dos arranjos, tá? E como do lado dos inversores, do lado AC, tá? Esse PV é do lado contínuo, tá? Do lado do sistema fotovoltaico das placas. E alternado já é na saída do inversor, tá? Onde ele vai fornecer para a rede.
Aí, o que vai sair para fornecer para a rede, a gente tem que especificar os DPS, conforme a gente já falou anteriormente, para a corrente alternada. Na parte DC, a gente especifica os DPS OVR tipo PV. Bom, aí eu já falei de DPS tipo 1, tipo 2, tipo 3 de telecomunicações, e agora vou falar um pouquinho da coordenação, tá? Bom, o tipo 1, eu tenho alguns modelos, tá? A forma de onda é a mesma, né? 10/350, mas eu tenho contenções de impulso de até 25 kA, né? Aquele que eu tinha explicado anteriormente, e tensão, corrente de impulso 25 kA, tensão de pico de 2 a 2,5 kV, tá? Então, eu tenho que verificar, lembra, os equipamentos que eu vou proteger no primeiro combate, ser de 2 a 2,5, tá? E corrente FI, essa corrente FI é a capacidade que o DPS tem de extinguir um curto-circuito. Geralmente, isso aqui é o curto da rede, tá? Então, é a capacidade que ele tem para poder mitigar esse curto-circuito da rede, tá? Isso em um caso de uma falha entre o DPS e a conexão dele, o backup. E aqui a tensão é a tensão nominal, o C é a tensão de operação, tá? Eu tenho que saber qual é a forma de onda tipo 1, a corrente de impulso, né? A tensão de pico que eu vou proteger o equipamento e também a tensão de operação, lembrando que é fase e neutro, tá? O tipo 2 a mesma coisa, tá? Eu tenho de 15 a 120 kA, porque se você verificar naquele mapa que eu mostrei para vocês, dependendo da região, eu tenho que especificar um DPS com uma corrente máxima até 120 kA. Por quê? Porque se cai muito raio naquela região por metro quadrado ao longo do ano, eu tenho que ter um DPS que suporte, né, essa quantidade de descarga atmosférica para que eu não tenha o quê? Um tempo de vida curto. Tá? E aqui é a tensão de pico que você vai proteger, se é de 1 ou 1,9 kV. O C é a tensão de operação, que pode ser 275 a 440. Fábio, mas eu tenho um sistema monofásico de 127 volts. Bom, aqui é a tensão máxima que o equipamento, na operação do equipamento. Então, você pode usar 110, 120, 220, não pode exceder 275, senão você danifica o equipamento, tá? Não é 207 a 440, não. É 275 e 440. Bom, na distribuição, eu tenho o quê? Primeiro, é o DPS tipo 1, então eu vou diminuir nessa tensão de pico logo no primeiro combate. Depois eu tenho um DPS tipo 2, tá? E eu tenho um terceiro DPS, que ele pode ser um tipo 3 ou um tipo 2, dependendo o que dessa distância. Porque o que a norma fala? Se eu tenho um cabo de um quadro para o outro que ele excede 30 metros, eu tenho que utilizar um protetor de surto também na minha instalação. Tá? Lá na frente eu vou explicar quando eu for falar um pouco mais de coordenada. E aqui está na proteção daquele equipamento que a gente apresentou logo no início, né? Então, eu tenho aqui o DPS tipo 1, ele vai o quê? Vai fluir, né? Vai drenar essa corrente para a terra, tá? Então, ele vai, primeiro, vai percorrer ele, tá? Depois eu tenho o tipo 2, que ele vai o quê? Também drenar, né? Essa corrente, esse surto, né? Essa tensão transitória, para que, quando chegar no equipamento, ele esteja dentro do nível que o equipamento suporta. Tá? Bom, aí eu tenho um exemplo de uma rede de distribuição, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas é um exemplo de, digamos, de um galpão, né? Onde eu tenho a distribuição feita por gerador, né? Grupo gerador, e 2 transformadores. Bom, se você verificar todos esses quadros, o meu DPS de primeiro combate é o tipo 1, né? Com 25 kA e a tensão de operação 255. Aí, esse quadro, eu alimento um segundo quadro, tá? Bom, nesse segundo quadro aqui, ó, eu já tenho o quê? Um DPS tipo 2, uma corrente máxima de 40 kA, tá? E a tensão é 275, que é a tensão de operação. Beleza, esse quadro não alimenta nenhum. Mas nesse segundo, eu já tenho o quê? Um terceiro quadro, que é esse, onde ele vai alimentar, né, um outro quadro. Digamos que esse aqui seja um quadro que distribui todo um galpão, e aqui eu alimento um quadro de iluminação. Só que essa distância, ela pode exceder 30 metros. Então, eu tenho que ter o quê? Um DPS para poder diminuir. Ah, Fábio, mas é o mesmo DPS? Não. Aí eu vou pegar um DPS com um I máximo menor. Nesse caso aqui, o primeiro era 40 e no segundo é o 20. Tá?
E aí os próximos eu vou o quê? Diminuindo até chegar. Como o meu DPS menor ele é de 20, então o terceiro painel ele vai manter um DPS de 20 também. Tá? Ah, mas eu tenho aqui um equipamento de informática onde esse DPS aqui, tipo 2, ele só vai mitigar até 800 ou 1000 volts. Bom, aí a gente vai instalar o quê? Um DPS tipo 3, que ele já é um DPS que é mais sensível, né? E tem uma tensão de pico menor para proteção. Aí, para quem não enxergou, né? Tá aí o desenho um pouco maior. Bom, e aí eu tenho o quê? Eu tenho os componentes, tá? Eu falei do DPS e aqui eu tenho as referências dele, tá? É onde eu consigo localizar, né? Aí, para quem, quando a gente terminar a apresentação, vai ser disponível para vocês todo o material, né? Quem quiser pesquisar um pouco mais do DPS, é só pegar esse número aqui e colocar no Google que você tem toda a especificação do material. Tá? Então, eu tenho primeiro o DPS tipo 1, 25, depois eu tenho o tipo 2, 40, tá? Lembrando, 255 tensão de operação, fase neutro, 275 fase neutro. E aqui o terceiro eu já tenho um tipo 2, que ele é 20, 275, tá? Se eu tivesse um quarto aqui, aí ele seria igual a esse. Tá? Bom, no resumo, o resumo é o seguinte: eu tenho uma indústria e tenho um prédio, uma edificação, tá? Então, se a gente verificar tanto a indústria como a edificação, a gente vai trabalhar com os mesmos tipos de DPS, tá? Só que assim, o que vai mudar é a forma de ligação do DPS. Lembra dos primeiros slides? A gente tem que seguir o aterramento, né? Então, eu estou considerando que já foi feito todo o estudo, né? De aterramento, equalização, tá? E aí a gente precisa agora definir se vai ser tipo 1, tipo 2, ou são os níveis de tensão que ele vai proteger, tá? Então, aqui no edifício, sempre, né, na casa principal, aqui a gente vai ter o tipo 1. E aqui, representando aqui as caixinhas, né, que seriam logo após o painel principal, seria o tipo 2. A residência é a mesma coisa. Na chegada do prédio, né, você vem lá com a subestação e esse transformador vai alimentar um painel, e esse painel vai ser o tipo 1. Eu também tenho o tipo 1 mais 2, que eu vou falar no próximo slide um pouco mais sobre ele. E essas caixinhas aqui a gente pode representar como apartamento, tá? Então, se você verificar, todos os apartamentos de uma edificação, eles vão ser representados pelo tipo 2, tá? E aí vai depender o quê? Da sua região para você especificar se ele tem, né, a incidência de raios por metro quadrado, se ele vai ser o de 40 kA, de 60 kA, até o 120 kA. Bom, e os DPS, suas principais características. Isso aqui ainda é um resumo, tá? Então, a gente vai encontrar no mercado, né, os DPS tipo 1, tipo 2, tipo 1 mais 2, tipo 3 e ainda existe o tipo 2 mais 3, tá? Geralmente, o que a gente encontra é o tipo 1, tipo 2, tá? Ou o tipo 1 mais 2. O 3, ele é pouco falado, tá? Só o pessoal mais da indústria que utiliza ele para proteções de equipamentos mais sensíveis, né, como PLC. E o tipo 2 mais 3 também ele é pouco procurado, mas a ABB, todos esses tipos aqui, ela tem no seu catálogo, tá? E ele pode ser encomendado através de uma cotação aí pelos os representantes comerciais. Tá? Então, lá você vai ter a informação de tensão nominal, fase neutro, né, que é aquele 255, 275, tensão de operação, tá? Onde você não vai, né, danificar o DPS, a sobretensão temporária, corrente de impulso para o caso dos DPS tipo 1 e a corrente máxima de descarga que você pode encontrar. Na verdade, essas duas nomenclaturas você já enxerga na frente do DPS, tá? Ele vem com a corrente máxima, que pode ser, digamos assim, 40 kA e a corrente nominal 20 kA, digamos assim, tá? Então ele vem com essa nomenclatura. E na lista de preço, né, você pode encontrar as formas dos DPS em relação ao sistema de aterramento. Lembra que eu falei? Tem o TNS, o TNC, o TT. Tá? Além das formas de aterramento, a gente tem a forma de ligação, tá? Onde você vai ligar os DPS. Tá? Então, para esse tipo aqui, OVE tipo 1, 25, 255, eu atendo as ligações TNS, TNC e TT. E aqui eu tenho mais abaixo, né, TT, que são DPS exclusivos para os sistemas de neutro e terra. Lembra que eu falei do modo diferencial? Então, é esse tipo de DPS para poder fazer a ligação. Nesse caso aqui, a gente está falando do tipo 1, tá?
Bom, o tipo 2, né? Aí a gente pega também os mesmos dados. Então, eu tenho corrente máxima em 20, corrente máxima em 40. Aí eu tenho outros modelos que vai atingir aí 20, 40, 70, tá? Eu só dei para a imagem não ficar muito grande, eu só dei um print nesse lado aqui da página, mas ela vai até 120 kA, tá? E aqui, ó, são as tensões de pico que o equipamento vai proteger, tá? Então, tem alguns erros que o eletricista vai na loja comprar o DPS e às vezes ele pede um DPS tipo 2. Ah, me dá um tipo 2 de 20 kA, mas ele tem que falar qual equipamento que ele vai proteger. Por quê? Eu posso ter um tipo 2 de 20 que protege em 1 kV, 1.4 kV ou 1.5 kV, tá? Então, para você não comprar equipamento errado e ele não mitigar aquela tensão de pico corretamente, você tem essa informação. Bom, agora você já tem, né? E aqui é a tensão de fase neutro, que é a tensão de operação do equipamento. Bom, regra de montagem. Na regra de montagem, a gente tem aqui o DPS, tá? Aqui é aquele barramento que a gente chama de pente, tá? Onde você, para evitar aquele monte de contato de cabo, a gente coloca um pente e sai com um único cabo para o sistema de aterramento, tá? Do painel. E aqui é a proteção backup para que se ocorrer algum dano aqui no DPS, ele não vá prejudicar aqui, né, essa instalação, tá? E no quadro, ele tem que ficar o quê? Nessa forma aqui, ó, tá? Um backup. Nessa imagem aqui a gente está vendo disjuntor tetra, é porque é uma imagem que eu peguei de um quadro da Europa, mas no Brasil a gente não usa disjuntor para proteger o neutro, tá? O neutro ele passa direto, tá certo? Então ele vai o quê? O dispositivo de proteção para o DPS. Lá na frente eu vou explicar por que precisa, tá? O equipamento de proteção, ele pode ser um disjuntor ou um fusível, que eu também vou explicar um pouco mais. Tá? Disjuntor, ele vai fazer a proteção só para curto-circuito. Ah, precisaria sobrecarga? Não. O DPS, ele não vai dar uma sobrecarga para poder desarmar o disjuntor. No mínimo, ele vai ter um curto-circuito, que eu vou explicar também um pouco mais na frente, e aí ele vai o quê? Desarmar ou o fusível ou o disjuntor. Tá? Todos os fabricantes, ele tem disponível no seu catálogo uma tabela para poder indicar qual o melhor dispositivo para você proteger o seu DPS, tá? Então, na ABB, no catálogo do DPS, você encontra essa tabelinha, tá? E eu vou explicar também como é que funciona. Então, se a gente verificar aqui, ó, para o disjuntor, para os DPS tipo 1, a gente não utiliza disjuntor, tá? A gente só utiliza fusível e recomenda que o fusível ele seja até 125 amperes. Mas, Fábio, sim, como é que eu vou saber qual o fusível que eu vou utilizar? Bom, aí a gente vai ele tem que ser seletivo com o painel com o disjuntor geral. Eu tenho um disjuntor geral no meu painel, onde sai do transformador, sei lá, um transformador pequeno. Eu tenho um disjuntor de 100 amperes, eu não vou colocar um fusível para proteger o DPS de 125. Por quê? Se tiver alguma avaria no DPS, ele vai o quê? Desarmar o meu circuito principal. Tá certo? Já o caso do DPS tipo 2, né, a gente recomenda o máximo, ele é 50, né, para disjuntores e o mínimo 25. Tá? E para fusível, 16 e o máximo 50. O mesmo exemplo. Fábio, eu vou usar um disjuntor de 25? Não. O que você pode verificar? Eu estou em um quadro onde eu tenho a corrente com circuito, ou disjuntor geral, ele é de 25 amperes, eu não vou colocar um disjuntor para proteger o DPS de 25. Eu tenho que ser seletivo com o meu disjuntor principal. Então, eu tenho que fazer o quê? Essa escolha, baseado também na condição aqui da corrente com circuito, né? Entre 2, 0,3, entre 6 e 2 kA, para poder escolher o dispositivo corretamente. Tá certo? Bom, as boas práticas. Como é que eu instalo esse DPS no meu painel? Tá? E o que é que eu tenho que fazer para que eu não corra nenhum tipo de dano a um painel elétrico? Tá? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, eu vou chamar o I1 da corrente com circuito desse primeiro disjuntor. E o SPD a corrente com circuito desse DPS. Beleza? Eu posso colocar um DPS sem proteção? Posso. Mas eu tenho essa regra. Tá? Então, se a corrente do DPS, de curto-circuito DPS, ela for disjuntor, o que vai acontecer? Se no final do ciclo de vida do DPS
ou se tiver algum evento aqui, o que vai acontecer? O DPS ele pode entrar em curto, e esse disjuntor, por ele ter uma corrente menor que o DPS, ele vai desarmar e o DPS não vai ter o quê? Nenhum tipo de problema. Tá? Nesse segundo exemplo, eu tenho minha corrente de curto maior que a corrente de curto do disjuntor backup do DPS. Mas a corrente de curto do DPS ela é maior do que o meu disjuntor ou o meu fusível. O que vai acontecer? Se tiver um curto aqui no DPS, esse disjuntor, por ele ter uma corrente de curto menor do que o meu disjuntor geral, ele vai abrir, e o DPS, por ter uma corrente maior do que a do disjuntor, ele não vai o quê? Sofrer tanto dano e vai desligar esse meu dispositivo. Então, eu mantenho o quê? A minha continuidade do meu serviço ou do meu painel. Tá? Aí eu tenho um segundo exemplo. Eu tenho um DPS que a corrente de curto dele é menor que a corrente do curto disjuntor. O que é que vai acontecer? O meu disjuntor, se tiver um curto aqui entre o DPS, digamos que o disjuntor seja de 30 kA e o DPS de 20. Tá? O DPS ele pode o quê? Pegar fogo ou até mesmo explodir. E esse quarto caso aqui não tem explicação, né? É onde você não tem nenhum tipo de proteção, nem para o condutor de alimentador, nem para o DPS. Bom, como é que isso funciona no meu quadro? Eu tenho aqui as distâncias entre os cabos. Isso é bastante importante, pessoal. Sabe por quê? Eu já vi casos onde o DPS está ao lado do disjuntor, sendo alimentado pelo barramento, e a barra de terra está logo lá embaixo do painel. Eu tenho um comprimento muito grande entre o alimentador e o DPS. Tá? E essa distância aqui, existe uma regra também, que ela não pode o quê? Exceder 50 centímetros. Certo? Por quê? Você pode ter problema quando esse DPS for atuar, porque você tem o quê? Um comprimento no cabo, aumentando essa resistência, tá? E aumentando essa resistência, eu tenho o quê? Um aumento de tempo de atuação desse DPS, ou seja, é possível que ele não consiga proteger o equipamento lá na frente. Isso aqui é um erro que acontece frequentemente, tá? Então, essa distância aqui, ela tem que ser o mais curto possível, que não exceda o quê? Entre o painel, né, o disjuntor, na verdade, o barramento e o DPS, passando pelo board de conexão, pelo disjuntor de proteção backup, ele não pode exceder 50 centímetros. Outra coisa, não pode ficar aqui que a gente chama de cabo limpo e cabo poluído. Essa distância entre o cabo poluído e o cabo limpo, ó, ela também não pode exceder 30 centímetros. Então, essas regras, na hora que você for comprar um painel, na hora que você for montar um painel, você tem que pedir para o montador verificar, na verdade, né? Porque acredito que eles também saibam desses requisitos na hora da sua montagem. Mas vai que seja um montador que não tenha tanta experiência, né? E te entrega um painel com essas distâncias e aí depois não consiga proteger o equipamento, tá? Então, pessoal, com esse slide aqui, eu estou encerrando, né, minha apresentação e abrindo aí para a gente poder bater um papo, né? Responder algumas perguntas. Espero que eu tenha passado aí um conteúdo para vocês e vocês consigam, né, ter assimilado bastante, tá? A ABB, ela vai depois encaminhar essa apresentação para vocês, tá? E a gente vai abrir aí para quem quiser perguntas, tá? Coloca no chat aí que eu vou respondendo na medida que a gente for tá? Atendendo. Aqui tá as redes sociais da ABB, tá? Então você vai seguir ela lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E também eu deixo para vocês aberto aí o canal para falar com o nosso suporte técnico, tá? E a parte comercial. Então, precisando de alguma informação comercial e aqui a parte técnica dos nossos produtos.